Promessa é dívida, já está aqui dividindo tela comigo, Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central. Armínio, muito obrigado por estar com a gente aqui neste domingo para tratar da nova regra fiscal. E fala, bom, o governo prometeu apresentá-la até março, apresentou as ideias gerais, mas como disse meu colega Gustavo Uribe, o texto propriamente dito deve ficar ainda avançando já para meados de abril. Do que a gente acompanhou na apresentação do ministro Fernando Haddad na quinta-feira, da explicação não só dele, mas de vários dos outros assessores, como, por exemplo, o secretário executivo Gabriel Galípolo esteve também aqui no WW na própria quinta-feira, sobre como deve funcionar a nova regra fiscal. Quais foram as suas impressões positivas e negativas do que foi apresentado, Armínio, e quais são os detalhes que só a apresentação do projeto de lei propriamente dito vão esclarecer para se ter uma clareza de como vai funcionar a nova regra fiscal? Olha, vamos lá, boa tarde. Eu vou procurar ser breve, porque falta ainda muito detalhe, eu acho que não vale a pena entrar nisso agora. Do que é que nós estamos falando, né? O que é esse tal desse arcabouço fiscal? Isso são definições de algumas variáveis muito importantes para o bom funcionamento de uma economia, né? Uma delas diz respeito à dívida pública, tá? É bom senso e é também boa economia ter em mente que a dívida não pode ficar crescendo. Nem tudo na economia permite a gente fazer a comparação com a nossa vida pessoal, mas todo mundo sabe que não dá para ficar pendurado no cheque especial com juro alto, aquilo crescendo em bola de neve, e o final é sempre triste, né? A dívida pública tem essa dimensão também. O governo é o maior devedor, a dívida pública no Brasil vem subindo, teve um período de queda recente, mas foi em função de inflação e preços de commodities que aliviaram um pouco o orçamento, mas ela está agora crescendo outra vez e a taxa de juros aqui no Brasil é muito alta, tá? Então essas coisas se conversam. Quando você tem muita dívida, em geral isso põe pressão na taxa de juros e isso, por sua vez, atrapalha também o trabalho do Banco Central, que está ali tentando segurar a inflação sem também contribuir, não é, para o que poderia ser uma situação bem perigosa para nós. Então, o ponto número 1 do arcabouço é esse. E onde é que isso aparece? Isso aparece quando o governo sinaliza que quer gerar um superávit, aí esse superávit ele é conhecido como superávit primário. O primário quer dizer que ele não inclui juros. Então, se fosse uma empresa, a empresa gerar caixa para conviver com seu endividamento. Então, essa dimensão aparece nas metas que o governo apresentou, que são de sair de um déficit primário, situação, portanto, em que o governo está tomando dinheiro emprestado para pagar juros, para um superávit primário pequeno, mas positivo, aí pelo ano de 2025. A aritmética dessa história, a meu ver, ainda é frágil, tá? Um superávit de 0,5% do PIB não é o suficiente, salvo num cenário muito otimista, que eu acho que não cabe trabalhar com tanto otimismo, e eu penso que esse assunto ainda vai ter que ser discutido. A regra tem muitos detalhes. Eu acho que aqui o que vale a pena mencionar é que há uma melhoria ainda em 2023 importante, 0,5% a 1% do PIB, e o governo, o Ministério da Fazenda, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento vão ter que explicar de onde é que isso sai. E por último, está muito claro, a segunda variável que tem aqui é o tamanho do gasto público e também o tamanho da carga tributária. Essas duas variáveis se conversam. E essa proposta que os dois ministérios puseram na mesa, o presidente Lula pôs na mesa, portanto, é uma proposta que põe quase todo o ônus do ajuste na receita, ou seja, na tributação. Então, a tributação deve aumentar, exatamente como é o que ainda não se discutiu. Então, só para resumir,
A regra está olhando para o endividamento do Brasil, que é grande e vem crescendo, e tem a ver com juros, que são altos, de um lado, e com, no fundo, o tamanho do Estado, o tamanho da carga tributária, que, no fundo, é o que faz com que a dívida pública cresça ou não. Pois é, o próprio ministro, Armínio, colocou essa questão do aumento de receitas, né, estimando aí que seja necessário ou querendo ter um incremento de 150 bilhões de reais em aumento de receitas. Algumas das possibilidades para se chegar nesse número já estão sendo aventadas em público. Regulamentar e tributar aqueles sites de apostas esportivas, fala-se agora em tributação de alguns fundos exclusivos, que hoje não pagam imposto de renda da mesma forma que outros fundos. Quais dessas ideias que já estão colocadas à mesa vão de fato funcionar na sua avaliação? Podem de fato incrementar a receita do governo sem significar um aumento de carga tributária individualmente? É claro que no bolo da arrecadação do governo vai haver esse aumento de mais de 100 bilhões, 150 bilhões de reais, mas quais setores é que devem pagar mais ou passar a pagar, e se vai funcionar isso mesmo ou se não, ou se o governo está fazendo uma aposta em setores que já conseguiram, digamos, escapar desse tipo de tributação, ou não é tão simples quanto o governo faz parecer? Olha, alguns itens têm grande potencial. O Brasil tem hoje no sistema tributário vários aspectos que são regressivos. O que é isso? É que interessante ter esse número e esse conceito em mente. São situações em que a renda mais alta paga menos imposto proporcionalmente, tá? Então isso não faz sentido, acho que até é imoral, antiético, acho que isso precisa ser corrigido, mas tem sempre um lobby forte para segurar. Você pega, por exemplo, os advogados que declaram a sua renda no sistema chamado simples de imposto de renda, eles pagam 5% da sua receita, o que dá uma taxa efetiva sobre a renda muito baixa. Isso eu estou falando de gente que pode ganhar 400 mil por mês, pagar menos do que 10% de imposto. Então, essas coisas vão ter que ser discutidas. Eu acho que é bom que elas sejam arejadas. Existe também esse mundo dos fundos de investimento chamados fechados, que permitem com que a pessoa pague o seu imposto no dia de São Nunca, praticamente, só quando realizar esse dinheiro, quando sacar do fundo. É outro benefício, a meu ver, também totalmente dispensável. Agora, quanto que isso tudo vai dar, é importante calcular, e também vamos ver o que acontece, porque essas situações já existem há muito tempo. Acho que está na hora de mexer, sim. Cabe agora aos ministérios mostrar exatamente quanto vem, de onde vem, quando vem, e por aí vai. Tem um outro aspecto que eu não mencionei, mas acho que vale a pena, que é o seguinte: a regra diz que 70% do que crescer a arrecadação pode ser gasto. Então, isso faz com que o ajuste de receita tenha que ser muito grande para sobrar algum para diminuir o gasto, tá? Esse é um problema, e eu não sei muito bem o que eles pretendem fazer a respeito, porque significa que a receita teria que crescer muito, e a receita como um todo no Brasil já é bem alta. Armínio, eu vou chamar aqui meu colega de plantão, Leandro Rezende, para te fazer uma pergunta. Leandro, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, está te ouvindo. Valeu, Yuri. Armínio, obrigado por estar conversando com a gente nesse domingo. Tem uma parte ali da regra, duas partes que eu queria tentar pedir uma avaliação sua. Primeiro, a ideia de um piso para investimentos, né? Que caso as contas do país melhorem, esse piso para investimentos pode avançar, e é algo que o Lula falou bastante durante a sua campanha eleitoral. Uma outra coisa, né? O piso da enfermagem, o valor ali mínimo para pagamento de salário da enfermagem também está incluindo nessa regra fiscal. Eu queria pedir sua avaliação sobre esses dois pontos do marco aí que o Haddad apresentou nessa semana. Tá, então, tem um piso geral, que é um piso de crescimento do gasto
que é de 0,6% em termos reais. Então, mesmo que o país tenha um crescimento de recessão, um crescimento até negativo eventualmente, vai haver algum crescimento do gasto, de acordo com essa proposta. Os pisos, todos, fazem com que o resto do gasto tenha que se adaptar. Tá? Então, é uma defesa, é sempre relativamente fácil priorizar, mas é difícil executar, porque isso tem consequências do outro lado, né? Em função da meta geral de gasto. Quando você defende um lado, você, no fundo, cobra do outro, né? Assim, eu sou simpático com algumas dessas ideias. O investimento, o que acontece? O piso, ele, na prática, ele dá prioridade ao investimento, mas como você tem uma meta geral, isso vai bater em algum outro lugar. Então, essas são as questões que o governo vai ter que explicitar e negociar. Armínio, para a gente encerrar a entrevista contigo, aproveitar, é inevitável que esse debate todo esteja conectado com toda a discussão que, desde o início do governo Lula, tem ocorrido em relação à taxa de juros estabelecida pelo Banco Central. Alguns apoiadores do governo Lula têm dito de que seria possível não só fazer essa apresentação do texto agora em abril, mas tentar garantir pelo menos a votação, a aprovação na Câmara dos Deputados, onde o projeto deve começar, ainda no mês de abril ou início de maio, a tempo de ter essa primeira aprovação antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária. Na sua avaliação, qual é o tamanho da influência que a proposta da nova regra fiscal pode ter na política de juros do Banco Central e nas decisões de juros que o Banco Central vai tomar nas próximas reuniões do Copom? Ela pode, de fato, ter um efeito tão poderoso a ponto de acelerar a redução da taxa de juros ou não? Ou é cedo essa expectativa e o Banco Central tende a manter o atual patamar de 13,75 por algum tempo? Olha, o Banco Central funciona olhando para a taxa de inflação. Então, qualquer medida do governo que faça com que a taxa de inflação aponte para baixo vai influenciar. E aí é preciso comparar o nível de gastos desse ano com o nível de gastos do ano passado, o nível de receita desse ano com o nível de receita do ano passado, na medida que ocorra, na prática, um ajuste e a inflação e as expectativas de inflação comecem a apontar para baixo, o Banco Central, então, vai ter espaço para cortar. Nesse momento, tem um outro fator importante também, que diz respeito às condições de crédito, que estão bem apertadas, né? Então, existe um espaço para se construir. O Banco Central claramente precisa de ajuda no seguinte sentido: se ele for sozinho, ele vai ter que fazer o juro trabalhar mais, tá? Então, se tiver um apoio fiscal, dá mais espaço para os juros não ficarem tão apertados, e é inegável que a taxa de juros no Brasil é altíssima, é insustentável. Então, a questão não é essa, e quanto a isso não há discussão. O que é preciso é entender o que funciona e o que não funciona. Eu penso que um arcabouço fiscal realista pode dar uma contribuição, sim, e é isso que nós vamos acompanhar aí nas próximas semanas para ver o que na prática acontece. Eu acho que precisaria ter um ajuste maior do que esse que está proposto. A aritmética desse ajuste, a meu ver, não fecha, e isso é da maior importância. E eu acho que, por outro lado, se esse ajuste for feito de uma maneira transparente e crível, eu acho que o Brasil poderia realmente viver um período de bons tempos na economia. Essa é a torcida de todos nós brasileiros para que, seja qual for a regra a ser aprovada pelo Congresso Nacional, que tenhamos esses bons tempos de economia. Agradeço mais uma vez a participação de Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, que gentilmente nos atendeu aqui no CNN 360, e agradecer Leandro Rezende também por me ajudar nessa entrevista. Armínio, muito obrigado e uma boa semana.